Olá, Homens de Eterno, estamos aqui novamente para mais uma gravação. Obrigado pela presença, meu parceiro aqui, Felipe. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos no nosso bate-papo. E hoje nós estamos aqui, trouxemos um convidado, né? A gente vem falando de várias partes da gestão, né? E trazendo convidados aqui no nosso podcast que interagem nesse cenário da gestão. E a gente também nós não podemos deixar de falar e comentar também aqui, né? Da parte da psicologia. Então nós trouxemos hoje o Renier Sidônio, ele é formado em psicologia pela UF, né, Renier? E vou pedir para vocês apresentar para os Homens de Eterno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Boa noite. Cara, eu fui formado pela UF, entrei na faculdade lá em 2008, então tem muito tempo isso. O que eu posso falar? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem terapêutica. Então, eu já atuo com clínica desde 2017, se eu não me engano, e atendo desde então. A clínica ela me permitiu conseguir setorizar o tipo de público que eu vou atender. Então, dependendo da demanda, a gente consegue se especializar em algum tipo de atendimento. E eu acabei me especializando, na verdade, não é uma especialização, mas acabei tendo uma experiência muito vasta no tratamento de transtornos de ansiedade, de modo geral. Para além disso, transtornos depressivos, que são muito comuns, e algumas outras mais específicas, mas a gente está falando de patologias muito específicas, eu acho que não cabem aqui. Umas questões um pouco mais complexas, né? Mas, de um modo geral, a gente consegue ver bastante transtornos de ansiedade. E aí, a ansiedade permeia quase tudo que a gente faz, né? Perfeito. A abordagem que você usa é a TCC. TCC. Hoje, né? E a gente entra nessa seara um pouco, né, Felipe, sobre abordagens. Hoje você utiliza somente essa abordagem ou você acaba abraçando alguma outra abordagem numa avaliação, num tratamento de um paciente? A abordagem principal, ela é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Mas ela serve muito como um norte. Durante a terapia, ela vai sendo construída, na verdade. A TCC, a abordagem que eu utilizo, ela vai trabalhar com 3 instâncias inicialmente e eu insiro uma 4ª quando a vinculação já começa a acontecer com o paciente. Então, a gente vai trabalhar com pensamento, por isso cognitivo, comportamento, por isso comportamental, e reações fisiológicas, que a gente não controla. Então, são mais respostas. A gente entende que o pensamento ele vai influenciar diretamente o comportamento e as reações do corpo. O comportamento, por sua vez, ele tem uma influência sobre os pensamentos e também sobre as reações do corpo. Só que essas reações fisiológicas, elas influenciam pensamentos e comportamentos. Depois que já tem uma vinculação com esse paciente, a gente insere emoções e a gente começa a identificar e trabalhar as emoções do paciente. Parece um pouco complexo, né? Sim, demais. Em cima disso, Renier, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho mais e eu gostaria de entender o comportamento do ser humano na tomada de decisão, porque muitas das vezes a gente tem medo de dar esse próximo passo, de decidir alguma coisa. O que gera isso na gente, né? Não sei, é momento, isso vem lá de trás da nossa construção, isso vem lá da nossa formação como ser humano? Como é que vem essa situação? Na questão da análise, né? Uhum. Que você faz a análise do paciente, você chega a essas conclusões de acordo com o que ele falar para você, né? Que o Felipe falou. Eu já explico num primeiro momento como que funciona o processo terapêutico. Muita gente não entende como funciona a terapia, às vezes porque viu só num filme ou numa novela, ou alguém comentou o que é isso, só que todo mundo chega muito cru lá. Até porque o que acontece na terapia só acontece na terapia. A sua experiência com terapia pode não ser a mesma do Felipe, pode não ser a mesma de qualquer outra pessoa. Então é muito pessoal, de verdade, ali. E é importante que essa pessoa se sinta confortável para ela entender que aquele espaço é um espaço que ela pode ser ela e tentar entendê-la. É uma questão mais de segurança. Isso, de vinculação. Só vai funcionar se você se sentir confortável ali. É aquele ponto, né? A gente não escolhe o terapeuta, né? O terapeuta que escolhe a gente. Como é que funciona esse vai e vem, né? Porque cada pessoa se enquadra num tipo de abordagem diferente, né? Pois é. Na verdade, muitas pessoas buscam por aquilo que elas acreditam que seja terapia. Que seja o ideal. Que seja o ideal. Eu, por exemplo, já passei por vários tipos de abordagem, né? E você não se identificou com algumas? Não, identifiquei com várias abordagens. E aí pode ser que não seja a abordagem. Pode ser o seu momento de vida que não se enquadrava com aquilo, ou o terapeuta que não conseguiu fechar com você e você não se identificou ali. Eu posso ter um terapeuta incrível, formado em uma universidade incrível, com diversas especializações, e você chegar ali e não fechar. E aí, de repente, você pode ser apresentado para um recém-formado que não tem uma especialização, talvez, e de repente a coisa acontecer ali. Olha, interessante esse olhar aí. Tem um time de quantas sessões a gente precisa fazer minimamente
para ter essa vinculação ou essa não vinculação, porque talvez em uma sessão eu não esteja no meu melhor dia, talvez seja o terapeuta. Então, tem essa mínima quantidade de sessões para a gente poder chegar a esse diagnóstico de continuo com ele ou não continuo? A ideia da terapia é que ela tem que ser o mais imparcial possível. E aí, por isso que a gente ouve que você não pode fazer com pessoas conhecidas, ou eu não posso tratar de parentes ou amigos que sejam. A gente tenta até fazer com que pessoas próximas, mesmo que eu não tenha contato, não sejam avaliadas ou analisadas por esse terapeuta. O que eu explico para pessoas que eu conheço ou que sejam próximas a mim de alguma forma é que você vai no terapeuta e aí você está indo com uma pessoa estranha, então é normal você se sentir desconfortável, não vou querer falar de tudo, eu não confio em você ainda. Você foi, não sei se eu gostei muito, dá uma segunda chance, porque às vezes não é seu dia, às vezes você não estava bem naquele dia, às vezes a outra pessoa não estava bem naquele dia, às vezes o clima lá fora não estava bem naquele dia. Você vai uma segunda vez, e nessa segunda vez que você for, você já vai mais aberto, entendendo que, poxa, pode sair alguma coisa daqui. Mas é uma construção. Pode ser que você se sinta plenamente confortável depois de alguns encontros. Mas é importante que esses primeiros te mostrem assim um conforto. Fui 2 vezes, Reni, tentei 3 vezes aqui, mas não fechou ainda. Tudo bem. Não significa que esse terapeuta seja ruim, ou não significa que você não sirva para terapia. E nem aquela abordagem seja ideal. Pode ser que não seja. Ou pode ser que seja e eu só não vinculei com essa pessoa. Não é o momento. Não é o momento. Até porque as abordagens, eu não tenho uma abordagem que essa é a certa para tudo. Depende do que eu tô buscando. Eu tenho um caso muito, muito pessoal, né, de relacionamento com a terapia, né, com psicólogos de forma geral, psicologia de forma geral, né. Eu, há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, comecei a procurar terapeutas para tratar de questões emocionais minhas particulares. Okay. E eu tentei, né, psicanálise, tentei TCC, tentei hipnose, tentei várias abordagens diferentes, né? E eu não consegui me enquadrar nessas abordagens diferentes a chegar a um ponto de eu passar por uns 7, 8 terapeutas diferentes, fazendo legal que você tentou, né? várias sessões com cada um deles, né? Para tentar encontrar essa conexão que você acabou de citar aqui pra gente. E eu não encontrei essa conexão. Até que eu já estava meio que desiludido e cheguei num ponto de ansiedade, que é o ponto que o Felipe falou agora, em relação ao meu ambiente profissional, meu lado profissional, em relação ao meu lado de negócios, né? E lidando com uma carga muito grande emocional e ansiedade aflorada, e que eu acabei encontrando uma pessoa, né, um terapeuta com uma abordagem do construtivismo social. Sim. E eu me lembro com muita clareza do primeiro dia do meu encontro com esse terapeuta. Eu sentado no consultório dele, né, um ambiente clean, um ambiente legal, bacana, e eu tremia. Sim. Eu tremia a ponto dele me dar um café para me relaxar e eu derrubar o café em mim, derrubar o café no sofá, no chão, em tudo. Que a minha ansiedade estava num ponto tão elevado e eu já estava tão cansado de procurar um terapeuta que o ponto de gatilho que esse terapeuta me deu no momento foi o que me fez estar hoje com ele há 7 anos praticamente. Que foi o ponto do seguinte: se você senta aqui já com a mente de que você não vai conseguir e de que você está tentando pela 10ª vez encontrar um terapeuta, eu também não vou funcionar com você. Isso foi uma virada de chave na minha vida. E eu acho que a gente tem que trazer isso para os nossos homens de terno em casa hoje. Que é o pensamento no seu consciente, no seu subconsciente, de que realmente você precisa de uma terapia para lidar com seus problemas emocionais de ansiedade. Ou seja, eu vejo hoje que talvez todos os terapeutas que eu procurei anteriormente, eu estava me privando de uma necessidade que eu tinha, talvez, no meu subconsciente. E que eu só precisava de uma virada de chave essencial, que foi aquele que ele fez, para eu tomar realmente a decisão do... Então, eu preciso disso. Sim. Na verdade, o que você teve ali foi o processo de vinculação, né? Ele conseguiu usar o argumento... Que você acabou de comentar. Cara, você perfeito, vinculou. Renier. E aí encaixa, né? O que é importante entender é que não tem uma abordagem certa. É o que vai encaixar para você naquele momento. E pode ser que o terapeuta utilize mais de uma abordagem. Então, ele tem uma abordagem como sendo a principal. É o meu carro-chefe, eu vou seguir por aqui. No entanto, o que eu puder... E aí eu uso isso na terapia, né? O que eu puder somar de outras terapias, que eu domine, obviamente, né? Então, eu tenho um conhecimento que vem da Gestalt terapia. E na Gestalt terapia, ela trabalha com figura e fundo. Então, o que é principal e o que é secundário na minha vida?
Essa não é a abordagem principal da TCC, tampouco da psicanálise. No entanto, eu posso inserir isso dependendo da demanda, dependendo do que você trouxe ali para a sessão. Do paciente, né? Do paciente, Uma outra coisa que é muito importante a gente entender do que diferencia, então, o psicólogo daquela conversa com amigos, ou então daquele do barbeiro, né? Da roda de conversa, enfim. Que acontece que as pessoas... minha terapia é essa. Na verdade, não. Muita coisa é terapêutica, mas nem tudo é terapia. Então, eu posso conversar ali com aquele grupo de amigos que terminou uma resenha, saiu de um jogo de futebol, e aquilo não é uma terapia, mas pode ser terapêutico, porque aquilo promove alguma coisa para você. Além de outras coisas que a psicologia, quando ela foi se tornar uma ciência, porque ela não era uma ciência, no início ela precisou se adequar de alguma forma, ela teve que abrir mão de alguma coisa que não era científica. E aí o método científico é aquele que é provável, né? Então, eu faço alguma coisa e eu repito isso, então eu tenho um método científico. Se eu não consigo repetir aquilo, se eu não consigo mostrar aquilo, eu tenho que abrir mão para que seja ciência. E aí você até trouxe uma das suas tentativas, você falou, eu tentei hipnose. Hipnose não é processo científico. Olha. Então, a hipnose, eu vou botar aqui que ela existe, porque tem pessoas que trabalham com isso, mas ela faz parte da parapsicologia. E aí ela não é científica. Então, por exemplo, no meu consultório de psicologia, eu não posso falar que eu pratico hipnose, porque ela não é científica. Entende? Mas... para qualquer pessoa leiga, cara, eu vou tentar isso aqui? Tudo bem, tenta. Às vezes você se adequa àquilo, às vezes aquilo é confortável para você, às vezes aquilo reduz a sua ansiedade. Eu gostava, eu dormia bastante. Renê, entrando no assunto da hipnose, a hipnose ela nos ajuda, né? Por mais que ela não seja algo cientificamente comprovado, mas ela nos ajuda a resolver o problema momentâneo, ou seja, está muito mais associada dentro da psicologia ao TCC, ou ela nos ajuda a resolver problemas lá de trás, mais relacionados à análise, ou seja, ela nos ajuda nesse processo de construção. Como é que a hipnose está dentro desse ramo aí? Acho que ela trabalha mais com a parte do subconsciente, né? O termo subconsciente também faz parte da parapsicologia. Sério? Subconsciente, sim. Na psicologia, a gente utiliza inconsciente, que é a principal fonte da psicanálise, né? E aí a psicanálise trabalha através de discurso livre, e aí o método, o objeto de observação é esse inconsciente. Então, o que eu vou conseguir tirar desse inconsciente? Eu não posso dizer que a hipnose ajuda, porque ela vai demandar uma crença sua, se aquilo vai te ajudar ou não. Entendi. Exatamente porque não é um método científico. Então, é o que você acredita e o que é possível. Se eu falar assim bem superficialmente da hipnose, a gente vai entender que é um método de sugestão. E aí, todo mundo é sugestionável, só que em níveis diferentes. Entendi. Então, eu posso ter uma pessoa... Você está muito predisposto a receber aquele manuseio ali que vão fazer com você. E também vai demandar a vinculação. Entendi. Você tem que ter uma conexão muito mais forte com o seu terapeuta, com o Ou terapeuta. estar muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Entendi. Entende? Mas aí não é método científico. Então... Está numa posição de vulnerabilidade muito maior, né? E aí você pode ser mais sugestionável. E aí quando a gente fala de sugestão, você pode falar assim, não, eu não sou sugestionável. Se eu te sugiro um copo de água e eu falo assim, vou colocar 2 gelos e você aceita, você foi sugestionado. Perfeito. Entende? Só que no nível bem mais superficial. Sim, não precisei fazer você me passar todos os seus bens, por exemplo, no contrato. E como é isso? A pergunta que o Felipe fez é muito pertinente agora nesse sentido, né, Felipe? A questão dessa relação da tomada de decisão com esse posicionamento da sugestão, da ansiedade. Eu vou pegar uma frase, eu não sei, eu vou parafrasear, porque eu não vou lembrar, porque a mente aqui ela não lembra de tudo, não. Você trouxe no começo que a gente podia voltar um pouco. Você lembra que você falou isso? Sim, para entender o funcionamento da nossa cabeça, do nosso cérebro. Porque muitas das vezes a gente, e aí tratando de negócios, no meu caso financeiro, ou quando eu estou atuando como PJ na minha empresa, a gente trava em determinadas decisões, ou seja, pontos importantes ali, e aí muitas das vezes a gente associa isso ao medo. Sim. Mas eu queria entender, né, como funciona a nossa cabecinha que gera esse medo, ou que gera essa indecisão, essa incerteza ali de é agora, vou fazer. Sim. Eu quis voltar nesse ponto, porque você falou assim, vamos voltar e ver e separar. Na verdade, a gente não separa. A gente é uma coisa só. Então, quando você fala assim, eu queria saber se é coisa da nossa cabeça, eu entendo que você está falando de pensamento. Sim. Só que aí você já trouxe uma emoção, que é o medo, que se atravessa. A gente costuma achar que eu consigo separar personagens, ou facetas, ou máscaras, ou atuações que a gente tenha. Só que é uma pessoa só.
Então, você é um conjunto de muitas coisas. Um exemplo que eu trago no início da terapia, quando eu explico o processo terapêutico para o paciente, para que ele entenda essa vinculação. O que é pensamento, o que é comportamento, como que um influencia no outro. É uma coisa simples que muita gente já passou, que é de ser apresentado a alguém. Então, você está vendo uma pessoa pela primeira vez aqui, e aí você olha e você fala assim, não gostei dessa pessoa. A gente costuma falar socialmente que o santo não bateu. A culpa não é do santo. O santo não está nem ali naquele momento falando para você não fazer isso. O que aconteceu naquele momento é que você teve um pensamento baseado em nada, vozes da sua cabeça, que você não gostou da pessoa. E imediatamente você tem um comportamento que é evitativo. Então, não gostei, já estou evitando. Entende? Se por algum motivo eu tenho que ficar na presença dessa pessoa, eu começo a ter uma reação fisiológica. Então, eu começo talvez a tremer, a suar, o meu coração dá uma acelerada. E então, eu já começo a pensar. Note, a reação fisiológica já está produzindo um pensamento de que, se falar alguma coisa para mim, vou dar um fora, vou dar um corte. Entende como é rápida essa relação? E a gente é esse conjunto. E aí, por isso que eu falei que no início a gente trabalha com 3 instâncias e logo que há um processo de vinculação, a gente insere a 4ª instância, que é essa emoção. Porque um vai influenciar diretamente o outro. Então, como eu sinto, vai influenciar como eu penso, vai influenciar como eu reajo e um vai trazendo essa influência pesando sobre o outro. Então, não tem como separar emoção de pensamento. O que eu estiver pensando, o que eu estiver sentindo num dia vai influenciar diretamente no que eu vou pensar. E aí, se você fala, por exemplo, de investimento, se eu estou num dia que eu recebi uma notícia ruim, então recebi uma notícia de que alguém muito querido está no hospital nesse momento, eu não posso ter decisões muito favoráveis para mim hoje. Então, eu tenho que escolher um outro momento. A minha emoção, por mais que eu ache que eu consiga separar, a minha tomada de decisão naquele momento já foi influenciada por conta desse mal-estar que seria sentimental ali naquele momento. Mas, para além disso, eu tenho uma reação fisiológica. Então, se hoje está muito quente na rua e eu tenho que tomar uma decisão enquanto eu estou na rua, essa decisão vai ser influenciada por esse clima. Eu terei uma decisão completamente diferente se eu estiver numa sala no qual o ambiente está controlado. Então, eu tenho uma temperatura que já está mais amena. Se essa temperatura está muito abaixo do que eu aguento, por exemplo, então falei de calor lá fora, e aí que dentro estiver muito frio, as minhas decisões tomadas a partir desse momento, desse encontro com essa temperatura agora baixa, também vão ser influenciadas por isso. Então eu tenho que controlar muitos fatores e alguns nem são controláveis. Eu entro nesse posicionamento, né, que você falou, na questão da razão e emoção, né, nos negócios. Uhum. Quando a gente está entrando nessa seara, né, de razão e emoção para uma tomada de decisão. A gente não tem que deixar um pouco a emoção de lado, por mais que a gente esteja num ambiente controlado. Esteja numa sala segura, num ambiente fresco, todo num ambiente controlado. Só que a gente acaba deixando se envolver por algumas questões, né? Uhum. Em relação a tomar decisões. Eu tive que tomar decisões na minha carreira, na minha vida de negócios, que gerou essa minha dúvida, né? De vender uma empresa ou não, no momento de comprar ou não comprar. Sim. Eu já comprei por emoção e já vendi por emoção. E isso me gerou consequências, às vezes positivas e às vezes negativas. Como é que a gente pode tentar trabalhar isso, né? Porque nós somos seres humanos, né, Renier? Então é muito difícil, né, a gente acabar separando a razão da emoção. Mas quando a gente está numa mesa de negociação, a gente tem que tentar fazer o máximo para separar isso, né? Só que não dá. Não dá exatamente porque nós somos seres humanos. E, de novo, a gente tenta fazer isso... A gente aprende, na verdade, a entender o corpo por partes. A gente aprende isso até na saúde. Então, se eu vou num médico e eu tô com alguma questão na pele, eu vou num dermato. Se, de repente, meu coração tá acelerando, eu procuro um cardio. Se eu tô com uma dor no estômago, eu procuro um gastro. Só que, na verdade, é um corpo só. Eu separei em partes para eu conseguir estudar e entender melhor aquela parte. Mas quando eu tomo um remédio para dor de cabeça, por exemplo, ele vai atacar meu fígado. Ele vai interferir de alguma forma no meu rim, entende? Então, é uma coisa só. Quando a gente fala de razão e emoção, a gente tem essa dualidade como se elas fossem opostas, só que elas são complementares. E aí, quando a gente entende que elas são complementares, a gente vai ter uma espécie de uma régua. E aí, essa régua, ela move as duas pontas. Então, nessa régua, para um lado, eu teria o que seria 100% emocional e na outra extremidade, 100% racional. E eu transito aqui no meio como se eu fosse uma barra. Então, conforme eu me aproximo de um lado emocional, eu me afasto de um lado racional. Mas eu movo os dois. Então, se eu tomo decisões emotivamente, vamos dizer assim, essas decisões elas estão com menos fatores racionais, mas eles ainda são presentes. Então, eu ainda penso para tomar essa decisão.
No entanto, talvez ela esteja sendo camuflada por emoções. Eu tenho que aprender a controlar os dois e não separá-los. Entende? Se eu tenho, por exemplo, alguém... E aí a gente vai entrar num ponto de transtornos. Se eu tenho alguém que é 100% emocional, eu sou uma pessoa. Para eu ser 100% emocional, eu teria que ser 0% racional. E isso é praticamente impossível. Eu diria só improvável porque não é impossível. Não tem como dizer que nada é impossível. Mas essa pessoa 100% emocional, ela teria um transtorno, catalogado inclusive. Seria um transtorno que está em alta, então muitas pessoas estão conhecendo. Quem não lida bem com emoções é que tem um transtorno de personalidade borderline. O borderline, ele é extremo, ele é emoção. A resposta dele é emotiva. E ainda assim, eu muito dificilmente vou ter alguém que é 100% emoção. Essa pessoa pode ter uma porcentagem menor racional, então ela responde muito por impulso, por afeto. Então, como que a gente explica o borderline? Você não gostou muito de um presente que você recebeu, ou então de uma ligação que alguém fez e você não recebeu muito bem isso, você fica levemente chateado. Um border odeia essa pessoa. Entende? Pô, eu te conheci hoje, comecei a conversar com você, poxa, você é um cara legal. Então eu posso dizer que eu gostei de você. O border não, você é a melhor pessoa que tem na face da Terra, porque eu acabei de te conhecer, então eu te amo. Ele tá sempre levando pros extremos. Ele só funciona nos extremos. Então o border é alguém que tem respostas mais emotivas, impulsivas. Por impulso, eu não penso muito, então eu ajo pela emoção. Se eu vou para o outro extremo dessa régua, eu cheguei em um outro transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade antissocial, que a gente conhece popularmente como sendo o psicopata. Perfeito. O psicopata, ele é extremamente racional. É o contrário do... Quase que o oposto. Entende? Enquanto que um é movido por emoção, esse é movido por razão. Ele já não reconhece tão bem as emoções. E aí, de novo, eu não tenho como garantir que existe alguém 100% racional e 0% emocional, mas essa porcentagem pende muito mais para o lado racional. Então, essa pessoa ela não tem, por exemplo, o remorso. Farei alguma coisa porque a lógica me faz fazer isso. E assim, se você não gostou, o problema é seu. Entende? Como somos pessoas, entre aspas, normais, porque no final ninguém é tão normal assim, eu aprendo a controlar essas tomadas de decisões. Então, o quanto de emoção eu vou colocar ali, baseado na razão. Então, quais os aspectos que eu vou utilizar para poder levar em consideração uma tomada de decisão num ponto de investimento? Eu preciso estar muito mais centrado. E aí, quando eu falo de estar muito mais centrado, eu não estou puxando para o lado racional. Eu estou puxando para esse meio. Eu tenho que estar mais próximo de um emotivo e de um racional. Eu preciso estar ali muito próximo do 50-50, sabe? Então, eu preciso que, por exemplo, minha vida pessoal esteja funcionando. Eu preciso que minhas outras preocupações, como saúde, finanças, alimentação, um vínculo fraternal, amistoso, qualquer um deles esteja próximo de uma utopia de que estaria perfeito. E aí a gente sabe que não tem como estar perfeito, mas eu vou puxar sempre para tentar balancear tudo isso. E então eu consigo ter tomadas de decisões mais valorosas. Se minha vida estiver toda ruindo em algum momento, então estava em casa agora, tive uma discussão com os meus familiares e eu vim trabalhar, eu vim investir. Muito possivelmente eu vou tomar decisões que não sejam valorosas. Vai acabar linkando com a questão também da ansiedade, vai acabar linkando com a questão de problemas familiares e que acaba interferindo numa tomada de decisão no negócio. A ansiedade negócio. Diretamente. Totalmente, né? Ô Renê, ainda sobre essa tomada de decisão, a gente recebe muitos relatos em conversas informais com amigos também empreendedores, empresários, que muitas das vezes quando a gente vai tomar essa decisão, dar esse próximo passo, a gente acaba tendo reações fisiológicas, ou seja, eu fico nervoso, me dá uma dor no estômago, outras pessoas vão reagir tendo sudorese, outras vão reagir com dores, e aí muitas das vezes a gente acaba dando um passo atrás porque a gente teve uma reação psicossomática em cima dessas tomadas de decisão, do medo, do nervosismo. Como é que isso funciona realmente na nossa cabeça? Da onde surge isso? Tem alguma explicação dentro da psicologia para isso? Tem. E ela parece muito simples, inclusive. É a ansiedade. E aí a gente, hoje, 2025, a gente tende a colocar a ansiedade como se ela fosse um vilão. Como se ela tivesse que ser evitada de alguma forma. Só que a ansiedade é uma emoção. E se ela é uma emoção, ela pertence ao humano. Então ela pertence à nossa construção. Eu não tenho como tirar a emoção de ninguém. Aprende a lidar com ela. Você tem que aprender a lidar com ela. Então, você vai se frustrar para conseguir controlar essa ansiedade. Então, tem gente que chega no consultório, por exemplo, e fala assim, Renê, eu quero que você tire essa ansiedade de mim. Eu não tenho como, porque ela é uma emoção, ela te pertence. O que a gente pode fazer é identificar por que ela está disfuncional e tentar deixá-la mais próxima do funcional. E aí, quando a gente fala de ansiedade, entendendo que ela é uma emoção, que ela vai estar ali, eu tenho que entender qual que é a função dela.
todas as emoções, elas têm caráter protetivo. Então, todas as emoções, elas servem para te proteger, para fazer com que você continue existindo. Inclusive, entrando na seara de televisão, filme, mídias, né? Eu gosto muito do filme Divertidamente, né? Muito bom. Você já viu esse filme? Sim. Ele é excelente, né? Ele é excelente. O primeiro ainda explica um pouco melhor o funcionamento do que o segundo. das emoções dentro da gente. René, voltando ainda no assunto anterior, que ainda sempre gera algum gatilho, alguma dúvida. Então, quando a gente fala de emoções, tá? A gente precisa controlá-las ou eu preciso bloqueá-las? A gente foge das emoções. Exatamente. É normal. Principalmente o ser humano masculino foi criado dessa forma. Exatamente. A gente sempre tem um papo aqui com o Kaique falando sobre gerações, sobre como fomos criados, e é normal o homem ser criado. Você não precisa chorar, você não precisa demonstrar suas emoções. Você não pode. Você não pode. Chorar não precisa ou não pode demonstrar suas emoções. Sentimento zero. E aí sempre tentando ali na nossa cabeça nos empurrar para o lado da razão. Sim. Por uma questão de demonstração de força, né? Isso. Força e poder, né? Quando te ensinam de que você não tem que ter as emoções, a gente bate nesse mesmo ponto que eu acabei de falar da ansiedade. Não tem como eu tirar de você, então eu vou reprimir. E aí quando eu reprimo isso, você não aprende como ela funciona, você não aprende como lida com isso, e você responde da forma que te é permitido. Porque quando você é criança, um menino, você não vai ter emoção, você não vai ter sentimento. Você é homem, você não chora, só que você chora, você sente da mesma forma. Só que te é permitida a raiva. E aí você aprende a identificar todas as suas emoções como raiva. Se você tá triste, você sente raiva. Se você tá feliz, você sente raiva. Se tá ansioso, e aí você começa a não identificar nenhuma delas, porque tudo é raiva. E de repente eu chego na vida adulta e eu descubro que nem tudo é raiva. Então algumas coisas vão ser outras coisas e eu não sei o que são essas coisas. E aí é interessante, então, eu buscar a terapia para eu entender o que são essas coisas. E tá tudo bem eu sentir alguma coisa, entende? Mas que nome que eu vou ter? Que nome que eu vou dar para isso? E aí eu volto pro ponto da ansiedade. Aliás, quando a gente fala que todas têm características protetivas, eu vou precisar sentir todas. A gente aprende que a gente tem que fugir das emoções porque eu não sei lidar com elas. E aí quando eu aprendo a lidar com elas, elas param de acumular, porque emoções elas acumulam. Eu posso hoje, porque não tenho tempo para isso, então eu não vou ficar com medo disso. Eu vou guardar esse medo. Eu não vou ficar triste com a notícia que me deram agora, porque não dá tempo de ficar triste, entende? Eu tenho muita coisa pra resolver, então eu vou ficar triste depois. Só que eu fico triste depois. Eu começo a acumular todas elas. E aí chega uma hora que enche, sabe? E aí quando enche, como é que eu faço com isso tudo? Com esse turbilhão de emoções que estão aqui, que eu não sei o que são, mas de repente elas estão transbordando. E às vezes eu me pego sozinho, eu entro em desespero, mas eu também não posso contar pra ninguém, porque, caramba, eu sou um homem, eu não posso sentir nada. Ou seja, isso tudo com a vida rodando, eu precisando tomar decisões na minha empresa, no meu negócio, eu precisando negociar, e eu com a minha cabeça repleta de coisas bagunça, que eu não consegui colocar pra fora, ou não consegui identificar o que é de fato, né? Sim, porque eu não sei o que elas são. E o ponto final disso seria a explosão emocional, né? Isso. Que muitas pessoas às vezes não conseguem controlar, nem mesmo o físico, né? Sim, é uma miscelânea e de um monte de coisa que eu não sei. E aí, a ideia de você começar uma terapia é você conseguir entender o que é aquilo. Por que eu senti isso? Por que eu reagi dessa forma? O que isso significa pra mim? O meu quadro, né, que eu contei no início do nosso podcast aqui, pode ter sido uma resolução da minha tremedeira de uma explosão emocional. Era uma resposta ansiosa, inclusive. Uma resposta ansiosa. Era. A ansiedade, se eu fizer um resumo do que, se eu precisar explicar assim bem superficialmente, a ansiedade, ela tem uma característica protetiva e ela vai agir através de pensamentos. E aí se eu trago, por exemplo, uma emoção muito comum, que as pessoas conseguem reconhecer mais facilmente. O medo. Para que serve o medo? Eu disse antes que todas as emoções elas têm características protetivas. O medo serve para quê? O que você acha que serve? Defesa. Defesa? De quê? Defesa de um ponto onde eu tô me sentindo acuado ou de alguma forma nesse sentido. Mas eu acredito que seja uma defesa. Pode ser. Você acha que é? Se for buscar nos nossos ancestrais, no início de tudo, a gente pode falar que realmente é luta ou fuga. A gente pode ir para essa vertente. Quase. Não. Luta e fuga é a resposta para a ansiedade. O medo, todos vão te proteger, ele vai impedir que você não consiga lidar com alguma coisa.
Então, quando a gente tem medo, eu vou trazer medos comuns, como, por exemplo, o medo de escuro ou medo de altura. Uma pessoa que tem medo de altura, ela não tem medo de altura. Ela tem medo do quê? De cair. De cair. Quem tem medo do escuro, não tem medo do escuro. Tem medo da falta de luz. Tem medo de alguma coisa que esteja ali. E aí, se você for avaliar, nesses 2 exemplos simples, eu não tenho medo do objeto que eu atribuí esse medo. Eu tenho medo de perder o controle. Porque quando eu tô caindo, eu não tenho controle sobre aquilo. E aí ele me protege para eu não deixar de existir. Porque assim, se eu não tenho controle, eu não sei o que vai acontecer. Então, o mecanismo de defesa do medo é a evitação. Se eu tenho medo de altura, o meu medo nunca foi de altura, mas eu nem subo. Porque se eu subir, eu posso cair. Se eu tenho medo do escuro, eu não vou entrar naquela sala escura. E aí o meu problema não é o escuro, é que pode ter alguma coisa ali naquele escuro. Só que eu, de novo, perdi o controle. Então, o medo age através de evitação. Então, a gente pode linkar isso com a nossa tomada de decisão empresarial, ou seja, o meu próximo passo, eu sair daquela zona que eu sei funcionar, que é a zona de conforto, ele também está atrelado a isso. Ou seja, eu estou dando um passo aonde eu tenho só estatísticas, tenho dados para tomar aquela decisão, mas eu não tenho controle do que vai acontecer. Exato. E aí você vai ver que ansiedade e medo, eles trabalham muito quando a gente está falando de investimentos, por exemplo. Porque o medo, a ansiedade, como você trouxe, que é luta ou fuga, ela também é uma emoção, então ela também me prepara para me proteger. E o mecanismo de ação da ansiedade é lutar ou fugir. Então, na ansiedade, ela age através de pensamentos. Então, eu vou começar a imaginar coisas. Então, eu começo a adiantar coisas. Eu começo a projetar coisas dentro da minha cabeça. E eu tento ainda projetar, ou seja, pensar sobre os pensamentos que eu já estou criando. A ansiedade, ela vai sempre agir através de pensamentos. Ela vai ter respostas fisiológicas. No entanto, a atuação dela é em pensamento. Quando eu fico ansioso, eu fico imaginando, ai meu Deus, o que será que ele vai me perguntar agora? Ou então, caramba, o que será que acontece se eu fizer esse investimento? E eu projeto em cima desses projetos. Para que eu controle, então, a ansiedade, eu vou trazer isso para a realidade. O que eu tenho que seja palpável para que eu possa, então, avaliar com os pensamentos que eu já estou tendo em cima desse medo que age junto. Faço, não faço? Por que eu devo fazer? Entende? Ficou claro? Sim. No ponto de medo, nos negócios aqui, trazendo para o lado dos negócios, trazendo para o lado do empresarial, eu vejo também como um ponto de falta de conhecimento das tratativas que está sendo feita naquele tipo de negociação que você está trabalhando. Pode ser. A partir do momento que eu estou fazendo uma negociação, que eu tenho um controle dessa negociação, ou seja, que eu tenho dados, que eu tenho informação, que eu tenho segurança naquilo que eu estou trabalhando, naquilo que eu estou fazendo, na avaliação que eu fiz, eu deixo de ter medo. Não, exato. Talvez não 100%, mas eu acabo deixando de ter medo por uma questão de eu estar seguro pela quantidade de dados que eu tenho. Pelo controle. Pelo controle. Poderíamos trazer isso, então, como um movimento proposital, ou seja, eu tenho que deixar o imaginário, ou seja, os cenários de probabilidades que a minha cabeça vai criar e trazer um movimento voluntário para os dados, para os relatórios, para as estatísticas que eu tenho para aquela tomada de decisão. Que aí a gente sai desse campo hipotético e entra para um campo real. Sim. Eu consigo controlar pensamentos se eu trago alguma informação que seja sensorial. E aí, quando eu falo de sensorial, eu falo de 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Se eu faço uma captação sensorial de algo, eu consigo refutar um pensamento. Vou te dar um exemplo simples. Você já sonhou que estava caindo? Quando você sonha que está caindo, o seu cérebro... Antes disso, né? O seu cérebro, ele vai acreditar em qualquer coisa que seja captada sensorialmente ou produzida pelo aparelho cognitivo. Então, ele vai ter isso como uma verdade absoluta. E a gente acredita em pensamentos por isso. Como que eu sei, por exemplo, que isso aqui está acontecendo nesse momento? Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou sentindo a temperatura do ar-condicionado ou a posição que a cadeira está. Eu não estou comendo, infelizmente, podia estar. Não estou sentindo nenhum odor, mas são 3 informações sensoriais que estão funcionando. Então, elas enviam, essa captação sensorial é enviada para o meu cérebro, que entende que essa conversa está acontecendo nesse momento. Então, essa conversa é real. Tem uma resposta. E eu tenho uma resposta fisiológica a essa conversa. Só que, lembra, a gente não separa tudo que acontece. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo o que está acontecendo, eu também estou projetando. E aí foi aquele, será que ele vai me perguntar? Será que eu sei responder? Será que eu dou conta disso? Será que estão me julgando pelo que eu estou falando aqui? E talvez estejam, e tá tudo bem por isso também. Esse será é o pensamento. Só que o pensamento também tem poder de verdade para esse cérebro.
Então, na hora que eu trouxer pensamentos, que eu trouxer medo, que é uma emoção também, o cérebro considera isso tudo como uma verdade, sabe? E aí eu só vou conseguir refutar esse monte de pensamentos que eu tô trazendo se eu trouxer os dados, se eu trouxer o real. Porque o real é essa captação que é sensorial. E aí eu vou pegar o exemplo do sonho que eu ia falar ainda há pouco. Quando você sonha que tá caindo, você só tem uma informação ali que é cognitiva. E o seu cérebro acredita naquele pensamento. Então, caramba, eu tô caindo. Eu preparo o meu corpo inteiro para essa queda. Então, o meu coração, ele acelera, eu começo a suar, eu fico ofegante até sem perceber porque eu tô dormindo. E eu, quando caio, não tenho essa informação do que acontece, acordo. Só que eu só acalmo depois que eu percebo que eu tô no meu quarto. Que eu acordei no susto e aí, de repente, eu olho e falo, caramba, eu tô no meu quarto, tô sentindo tato. Minha cama, eu tô vendo o meu quarto. E aí, nessa hora, eu refuto o pensamento. Porque, por via de pensamento, eu tava caindo. E o cérebro acreditou. Então, ele me preparou para isso. Ele acreditou a ponto de me trazer até pra realidade, pra eu acordar. Mas eu só percebo que eu acordei quando eu tenho uma captação sensorial. Então, se eu, por exemplo, acordo e não levanto nem abro o olho, eu nem sei que eu acordei. Eu ainda acho que eu tô naquele pensamento. Trazendo isso pro mundo dos negócios, esse seu exemplo pro mundo dos negócios, é hesitação, né? Talvez. Porque você trouxe ainda há pouco, quando você falou, se eu tiver o controle, se eu tiver dados, se eu tiver algo empírico, se eu tiver algo palpável que me mantenha ali firme, eu consigo tomar uma decisão porque deixa de ser só hipotético, deixa de ser pensamento. Entende? Então, quanto mais eu tiver o controle da situação, quanto mais dados eu tiver sobre alguma coisa, mais fácil vai ser eu não ter o medo para tomar aquela decisão. Consequentemente, não hesitar. Exato. Uau, muito interessante isso. Isso realmente acaba sendo uma aula para as pessoas que têm essa situação no seu dia a dia, né? Então, a gente consegue ter esses dados e aí, em cima disso, a gente sai do nosso pensamento, da nossa imaginação e vamos pro ambiente físico, real, e a gente toma as melhores decisões. Exatamente. Quando eu faço uma avaliação, quando eu sou contratado para fazer uma avaliação empresarial, uma tratativa de negociação de venda, fusão, na área de negócios, eu coloco principalmente a questão da pesquisa aprofundada em cima da empresa a qual a gente está trabalhando, em cima de dados do próprio quadro societário, né? E realmente é um ponto muito delicado onde a gente trata a questão do real valor de uma empresa para uma pessoa e o que ela sente que é o preço, que é o valor que vale todo aquele esforço que ela teve, ou seja, o lado emocional, e o que de fato é no papel, né? Sim. Eu tenho diversas reuniões de negócio para tratar sobre isso, onde eu tento separar a razão da emoção, ou seja, a razão eu trago no papel e a emoção é o que a empresa do Renier vale para ele. Sim. E você vê que quando você faz essa avaliação, você não tem como desconsiderar o lado emotivo. Não tem como desconsiderar o lado emotivo. Por mais emotivo. Que você tenha todos os dados ali palpáveis. Porque então, você está lidando diretamente com o que a pessoa sente do que vale. Que não necessariamente é o que vale. Sim. Mas a gente tem que levar em consideração de alguma forma, né? A gente está tratando emoções, a gente está tratando o sentimento da pessoa, né? A gente está tratando pessoas. Está tratando pessoas. Nós lidamos com pessoas, não lidamos com máquinas. Exato. Isso volta para aquela régua que anda para lá e para cá. E a gente precisa ter esse controle, esse meio termo. Não pender muito para um lado e nem pender muito para o outro. Trazer para esse centro, né? Então seria 50% emocional, 50% racional. E aí eu consigo ter decisões que são muito mais assertivas. Se eu levar totalmente pro e coerente, né? Pro racional. Porque, assim, você pode fazer uma avaliação, e aí a avaliação, como você é externo a isso, você vai fazer uma avaliação que ela tá mais crua em relação ao afetivo. Perfeito. Então você consegue perceber coisas que se a empresa é minha, eu não vou perceber, porque o meu tem um lado afetivo. Eu tenho um lado emocional que tá ali agindo. A minha avaliação é mais objetiva do que emocional, E aí, por isso que eu tenho que contratar alguém de fora. Como você não faz parte dessa empresa, você vai ter uma visão que eu não tenho, um ponto de vista que eu não tenho, porque o meu ele tá nublado, e aí estar nublado não significa que seja ruim, mas ele tem esse atravessamento da emoção. E aí eu peço para você fazer isso porque eu preciso que ele seja mais neutro. E aí, nesse caso, mais racional. Mas a decisão do que a gente vai fazer a partir da sua avaliação, ela vai passar pelo lado emocional, porque a decisão é minha, não é sua. Excelente posição. Ô, Renier, a gente escuta muito, né, em todos os noticiários e tudo mais, que a ansiedade e a depressão, né, elas foram rotuladas como a doença do século.
Isso é uma verdade? É uma falácia de internet? Você que está na linha de frente, né, recebendo os pacientes em consultórios, em clínicas que você trabalha, como é que você percebe? Tem alguma sensibilidade que você consegue ter sobre isso? Na verdade, a depressão ela tem maior visibilidade e a ansiedade ela começa a ganhar um espaço agora. A gente já começa... A pandemia, ela trouxe muito disso pra gente, de perceber como funcionam processos ansiosos, né? Então, a gente começou a dar mais uma atenção ali, uma atenção que a depressão já tinha ganhado, mas ainda assim, eu vejo que meio que as margens, a gente ainda costuma banalizar muito de um processo depressivo, porque a gente entende que é algo muito distante da nossa realidade. Sendo que a depressão, ela se instaura de uma maneira muito sutil. Geralmente, quem tem depressão... A depressão ela não é uma gripe que eu dormi e eu acordei gripado, porque eu fui acometido por um vírus. Ela vai aparecendo de uma forma sutil e quando eu percebo, eu já estou envolto em sintomas depressivos. E aí são sintomas. É um conjunto de sintomas. Eu não vou ter um sintoma. Muita gente acha que a depressão é só uma desmotivação simples ou uma tristeza que apareceu. A tristeza é um sintoma. A desmotivação é um sintoma. A autoestima, o rebaixamento da autoestima, né? A irritabilidade, choro, sono alterado, apetite alterado, todos esses são sintomas. E aí o conjunto deles que traz uma depressão. Entrando nesse ponto da Covid, né, que o Felipe trouxe aqui, que eu acho um ponto vital, né, Felipe? Foi uma crise mundial e aterrorizante, né? Acho que não tem uma outra palavra para dizer. Sim. E trouxe mais à tona ainda a questão da terapia, né? Porque as pessoas acabaram trazendo o seu trabalho que vivia no mundo externo, com conexões, com pessoas, com relacionamentos, né? O olhar para você, sair com você para jantar, sair para você para almoçar, tomar um café, estar em conexão física, e acabei jogando isso tudo para dentro de uma conexão digital. Sim. Essa relação do emocional, você acredita que aumentou esse ponto da ansiedade e até mesmo níveis de depressão por acabar eu ficando no isolamento? Em países nórdicos, então países lá, hemisfério norte, bem afastado, se eu for olhar o norte do Canadá, a Islândia, eu tenho uma questão de saúde pública que é chamada depressão sazonal. Ela acontece todos os anos por conta do aparecimento do inverno. E aí, uma das características mais simples disso é que eu tenho uma menor exposição dessa população ao sol, que é um antidepressivo natural, e eu tenho um afastamento do social. Porque como... Por conta do frio. Por conta do frio. Condições climáticas, né? Não só o frio. Tá nevando, eu não vou conseguir ir na sua casa. Só que assim, não vai nevar 20 minutos como uma chuva de verão, que vem e vai rapidamente. Vai levar uma semana. Uma semana inteira, 2, 3. E aí, uma semana inteira nevando significa uma semana inteira sem sol. E por sermos um país tropical, a gente tem essa vantagem. A gente tem disposição de sol o ano inteiro, quase. Para nós foi muito mais difícil, né? A gente não pode fingir que é só uma questão climática. Porque eu também vou ter outros atravessamentos, como questões sociais. E aí o desenvolvimento do país, por exemplo, influencia diretamente em como que eu vou reagir. Você ficar no isolamento por conta de uma pandemia, como aconteceu, talvez faça você pensar mais sobre você, né? Ou perceber mais. Perceber coisas que, às vezes, outras pessoas percebem e que a gente acabou percebendo... Ou camuflando. Ou camuflando, né? A pandemia em si, né, ela trouxe algumas questões, e eu fui um desses que precisei ficar em casa, né, de... essa mistura de trabalho que era totalmente feito fora de casa, junção com família, ou seja, teve um atravessamento ali que nem todo mundo soube lidar com essas questões, né? E provavelmente teve inúmeros casos para você tratar dessas questões de preciso trabalhar em casa, mas a minha casa já tinha uma rotina e agora eu precisei acrescentar o meu trabalho nessa rotina da casa, essa adaptação. E aí muitos lares, óbvio, provavelmente foram desfeitos mediante a isso. Como é que você conseguiu trabalhar, né, dentro desse cenário? A busca por terapia aumentou muito na pandemia, porque as pessoas elas estavam percebendo que elas não estavam dando conta. E aí de coisas simples, como por exemplo, sair para tomar um sorvete, que eu já não podia. Sair para trabalhar, eu não percebo que as minhas rotinas, elas fazem vinculações e elas também fazem meu suporte. Então, não necessariamente o meu suporte é simplesmente emocional. Eu também tenho um suporte que é social. O simples fato de ir na rua para almoçar fora ou de encontrar o meu colega de trabalho também é um suporte, também é uma troca. O seu livre-arbítrio acabou sendo restrito. De todo mundo.
É uma liberdade que a gente não valoriza. Não, a gente nem percebe. Não porque ela percebe. fica tão, Sim, tão tão explícita. Normal. Que aí eu não noto a diferença que faz eu poder fazer isso ou não. O simples fato de ir na padaria comprar um pão. E durante a pandemia isso foi privado para muita gente. Durante a pandemia eu me lembro muito bem que eu acabei trazendo a gestão para dentro do home office. Sim. Né? E eu sofri muito nas primeiras semanas. Porque a gente acaba estando no ambiente de casa, você acaba se sentindo um pouco mais livre, confortável, né, de lidar com as questões e se sente um pouco mais também disponível a tratar o seu tempo. Sim. E isso, com 2, 3 semanas fazendo esse livre de tempo, eu comecei a sentir algumas coisas como uma redução da minha produtividade. Sim. E eu tentei trazer para dentro da minha rotina, novamente, me puxando para o aumento da produtividade, né? E resolução dos problemas que eu precisava trazer, com algumas práticas que eu trouxe. Uhum. Que foi voltar a acordar no mesmo horário, voltar a dormir no mesmo horário. Então, o que acontece? Quando eu saía para ir para o trabalho, eu acordava, tomava banho, me arrumava e saía. Sim. Em casa, não. Em casa, eu acordava, tomava banho, botava um short e ia trabalhar. Sim. Eu trouxe essa minha rotina de como se eu fosse sair para ir para o trabalho, eu trouxe para dentro da minha casa. Então, quando eu passei a acordar, tomar um banho, colocar minha roupa, colocar meu sapato, colocar minha calça, sentar no escritório para trabalhar, minha rotina e minha produtividade mudaram. Sim. Psicologicamente, né? Sim. Na verdade, o que você fez foi conseguir organizar uma rotina. E organizar a rotina é primordial para a gente controlar a ansiedade. Eu não tenho como ficar solto no tempo. Então, quando você simplesmente cria um ritual inicial ali para o seu dia, você está mostrando para o seu cérebro que você tem uma rotina programada, que você vai trabalhar. É diferente de você estar... acordei agora de qualquer forma, não sigo uma organização e tenho que trabalhar ou tenho que tomar um café, enfim. Se eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, eu começo a projetar. Entende? Se eu fico na incerteza, eu começo a projetar, eu começo a fantasiar, eu começo a pensar em um monte de coisa. Se eu falo, por exemplo, de uma agenda de uma terapia, então eu vou ter pacientes que vão acontecer ali, cada um no seu horário. Se eu tenho 10 atendimentos para acontecer num dia e eu não organizo cada um em seu devido horário, eu fico ansioso porque eu não sei quem é o próximo. Eu não sei se todos vão chegar junto. Eu não sei se todos vão chegar agora no começo ou se vão deixar para chegar no final. Entende? Quando eu simplesmente organizo, então, você vai ser atendido no horário X, você vai ser atendido no próximo horário e um terceiro vai ser atendido em outro horário, eu não fico ansioso porque eu tenho um controle sobre aquela situação. Enquanto que se eu não amarro isso, eu fico projetando. E aí eu fico com medo, por exemplo, de você decidir chegar um pouco mais tarde, que vai chegar no horário que o Felipe vai chegar, que vai chegar no horário que a terceira pessoa vai chegar, e aí se chegar todo mundo junto, como é que eu atendo todo mundo? E eu não posso atender todo mundo, então eu já fico preocupado porque 2 vão ficar esperando ali muito tempo, e um desses 2 vai ficar esperando mais tempo ainda. Entende? Você percebe como que a ansiedade ela surge de uma maneira muito fácil. Eu começo a projetar, eu começo a fantasiar. É um pensamento sobrepondo o outro. Um pequeno detalhe, na verdade, né? Mínimas situações que acabam gerando. E engraçado quando você fala de rotina, né? O ser humano, ele não gosta dessa palavra, mas ela é fundamental para que a gente seja produtivo, para que a gente funcione, na verdade. O problema da rotina é quando ela é engessada. Só que a gente aprende a odiar a rotina, assim como a gente aprende a odiar a ansiedade. A ansiedade, ela pertence a gente, é uma emoção. Eu vou ter que sentir a ansiedade. Já que eu vou ter que sentir, como é que eu faço para organizar essa ansiedade, para que ela seja produtiva para mim? A gente aprende que a ansiedade, existe uma ansiedade boa e uma ruim. É tudo ansiedade. A ansiedade boa é aquela de que eu vou fazer uma viagem. Eu comprei uma viagem para onde? Vou para Angra, perto. Quando que é essa viagem? Eu comprei essa viagem para o dia 30 de, março. Só que a gente está em fevereiro. Só que eu quero que chegue logo. Então, eu tô ansioso, eu quero que essa viagem aconteça. Só que é um desejo. Só que eu projeto como se o dia 30 já fosse o próximo final de semana. Eu quero que chegue logo. Fiz uma compra online de alguma coisa que eu queria muito. Eu queria muito esse celular aqui. E eu comprei, e a previsão de chegada é de 18 de fevereiro. Tá, mas falta muito pra lá. Só que eu abro o meu e-mail todos os dias pra ver se tem uma atualização. Porque eu fico antecipando. E eu acho que essa ansiedade é uma ansiedade boa. A ansiedade ruim é aquela da fatura do cartão de crédito. E aí, vai chegar a fatura. Como é que eu vou pagar essa fatura? Quando que de 20 em 20 deu isso tudo aqui?
Porque eu sei aquela fatura, aquela compra que é maior, mas aquela menor não, e aí eu desando. E eu começo a ficar preocupado porque eu começo a projetar, eu começo a pensar um monte de coisa. E, putz, eu vou ter que abrir mão disso aqui, eu vou ter que, não vou poder fazer aquilo ali. Entende? O resultado de um exame foge do meu controle. Não depende de mim. E aí eu começo a projetar, de novo. Eu começo a imaginar um monte de coisa. E aí eu fico ansioso, eu fico disfuncional. Temos que trabalhar com as questões de aquilo que foge do nosso controle, a gente não precisa ser necessariamente dominado por isso, né? Exato. Ô, Renia, mas tem uma situação sobre essa ansiedade boa, tá? Que não existe. Que não existe, Sim. óbvio. Né? Mas vamos lá, se estamos falando aqui a ansiedade é gerada por pensamentos intrusivos, que tá ali na nossa cabeça, que a gente começa a projetar coisas. Só que a gente está falando de uma cabeça que não tem limite, tem inúmeros teras aqui que podem ser geradas informações de processamento. Então, a gente consegue controlar até aqui, dá para ir com esses pensamentos, ou não posso ultrapassar essa linha? Como é que isso funciona? Porque a gente está falando de um espaço de armazenamento infinito. Sim. Quando eu falo de pensamento, da produção de pensamento, ela é muito rápida. Então, eu posso associar isso a um computador, um supercomputador que consegue produzir um monte de coisa. E eu costumo fazer uma alusão com um mapa. Sabe um mapa que a gente abre? Quando eu abro um mapa, eu vejo um pensamento. E aí, esse pensamento, ele vai desdobrar outro pensamento. Que desdobra outro, que desdobra outro. E eu vou abrindo esse mapa de uma maneira infinita. Para eu controlar um pensamento, dificilmente eu consigo controlar com outro pensamento. Porque a nossa capacidade cognitiva ela é infinita. Então, assim, eu vou produzir quantos pensamentos eu quiser. Eu posso imaginar agora, por exemplo, aqui um elefante. Um elefante filhote, do tamanho dessa mesa. Eu posso produzir isso num pensamento. E aí eu posso colocar um marfim, por exemplo. Um marfim, aquele dentão assim pra frente do elefante. Um elefante filhote não vai ter esse marfim imenso. Mas o meu pensamento é meu e eu posso criar o que eu quiser. Entende? A partir desse pensamento, eu posso pensar em um filme que tinha um elefante ou um mamute agora. E, de repente, eu passo para outro animal. E eu vou levando isso e eu posso ficar aqui a noite inteira criando, vinculando um pensamento com o outro. Aqui é fantasioso. Eu tô falando de um elefante que não interfere em nada na minha vida, teoricamente. Mas eu posso fazer isso com os meus problemas. Então, o que acontece se eu não fizer isso, ou se eu tomar essa decisão, ou se eu fizer essa outra coisa aqui, e eu vou desdobrando pensamentos. E aí eu penso assim, é só não pensar naquilo. Mas para eu não pensar naquilo, eu já tive que pensar. Então eu já trouxe mais um pensamento. Só que desencadeia, é muito rápido. Eu vou produzindo pensamentos em cima de pensamentos. Mesmo que eu traga um pensamento voluntário para confrontar esse, eu vou ter que me forçar para pensar alguma outra coisa, mas a agilidade do pensamento involuntário, ela ganha disparado. Eu consigo confrontar, então, um pensamento com outra instância. Qual? Captação sensorial, que é aquela que eu falei antes. Isso. Nessa captação sensorial, eu vou trazer, então, um mundo real para me ajudar a conter esse pensamento desenfreado. Uma das técnicas que a gente utiliza, por exemplo, em terapia para controle de ansiedade. Então, quando eu falo da ansiedade nesse momento, eu não estou falando de uma crise de ansiedade, mas de uma ansiedade descompensada. Comecei a pensar e fui ali, segui direto naquela reta ali e não está me fazendo bem, eu estou meio perdido aqui, eu estou meio desnorteado. Eu posso utilizar uma técnica que a gente chama de ancoragem. Como que funciona a ancoragem? Eu saio desse espaço que está sendo aversivo para mim, que está produzindo essa ansiedade, e vou para um espaço mais calmo. Então, se essa sala aqui é uma sala que está me deixando muito ansioso, muito nervoso, muito bagunçado da cabeça, eu vou para a sala ali do lado. E aí, na sala ali do lado, eu vou precisar inibir pensamentos. Como que eu vou inibir esses pensamentos? Eu vou pensar em alguma outra coisa? Não, porque eu já tenho uma linha desenfreada de pensamento. Eu vou trazer para o real. Então, eu vou fazer uma captação sensorial. Qual é ela? Eu olho em volta. E aí, eu vou passar nessa visão que eu tenho dessa sala, seja qual for a sala. Só precisa ser um espaço com menos informação. Entende? E aí eu vou olhar, vamos supor que esse canto aqui, então, seja essa sala. O que eu tenho aqui? Eu olho e eu falo do que eu estou vendo. Então, eu vejo que tem uma planta, eu vejo que tem uma iluminação, eu vejo que tem uma TV, eu vejo que tem um espelho de uma tomada, eu vejo que tem um piso, eu vejo que tem uma outra tomada, enfim. Não foi o suficiente porque eu tinha pouca informação ali, eu passo de novo uma visão. E note, é visão, é visual, é sensorial. Eu não estou dependendo de pensamento, porque eu estou descrevendo o que eu estou vendo. Eu vou, então, descrever formas. E aí, numa terceira passagem, eu vou descrever cores. Quando eu estiver nessa terceira passagem, eu já percebo que eu estou nesse ambiente. E eu não percebi que eu contive os pensamentos. Eu penso sobre esse ponto num quesito da fuga da sobrecarga mental.
Sim. Hoje eu estou num ambiente onde eu estou com muita carga mental, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, não chegando a uma conclusão, um planejamento totalmente aberto nesse leque que você comentou agora com a gente, que a gente sai colocando, né, nós vamos colocando vários desdobramentos de pensamento, né? Quando a gente está fazendo um planejamento estrutural de negócio, a gente acaba tendo, de certa forma, guiado para isso. Nós acabamos guiando para isso. E eu escolhi o meu ponto de fuga desses pensamentos atropelados, né? Eu costumo assistir. Eu paro por 40 minutos, assisto um episódio de uma série, muitas das vezes repetitiva, que eu já vi outras vezes. Sim. Eu sei a solução daquela sequência de capítulos que estão acontecendo, e isso me traz um certo alívio mental. E quando eu retorno para o meu planejamento, às vezes eu consigo até planejar melhor e consigo ver um cenário melhor, né? Então, o ponto principal do que a gente falou é exatamente esse, para um gestor eficiente nos negócios, né? Encontrar o seu ponto de escape, né? Fazer a pausa. Encontrar essa pausa que é fundamental, e às vezes a gente retorna com um pensamento e um olhar até mesmo diferente daquele que a gente estava seguindo, e um olhar e um pensamento até melhor, né? Com uma mente mais descansada, acredito eu. Estabelecer uma rotina, sim, para essa nossa vida, né? Eu até comentei com o Felipe há pouco, né? Eu trouxe uma rotina de só tomar banho gelado agora. Isso, de certa forma, me aliviou um pouco o meu estresse. Sim. Acredito que seja científico, né? Tem algumas pesquisas. Tem recomendações para banho gelado e tem recomendações para banho quente. E estabelecendo uma rotina. A questão da leitura, né? Eu tenho até alguns livros para recomendar, né, Felipe? Que a gente sempre lê para parada de negócios, que seria 48 Leis do Poder, que é um livro excelente para a gente poder trabalhar a questão de negócios e um olhar diferente para tratativas, especialmente no âmbito da negociação, interpretação, né, de pessoas. Manual de Persuasão da FBI também é muito bom, né, Felipe? Eu não posso esquecer de dois que eu li agora recentemente, que é o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Ele ajuda muito na tomada de decisão do empreendedor. Aquele ponto em que você precisa tomar a sua decisão. Vou para cá, as consequências será isso. Vou ficar aqui e vou me manter nesse platô que está confortável. Perfeito. Isso é muito bom. O clássico dos clássicos, né, que é A Arte da Guerra, também é um livro de extrema necessidade e leitura para todo negociador, para todo empresário. E fechando, né, o nosso ciclo, o livro Mindset, né, que reflete até um pouco do que a gente está falando aqui das questões psicológicas, né, de mapeamentos, conhecimento e tudo mais. E ao seu ponto de vista, né, sobre a questões de terapia, né, que eu acho que fecha tudo isso que a gente está falando, né? A questão da rotina, a questão do ponto de fuga, a questão da leitura eficiente, né, e guiada para se tornar um excelente gestor, se tornar um líder, né, de fato. E tudo isso a gente traz também para o lado da terapia. Não é porque hoje a gente... somos gestores, somos líderes, né, Felipe? Que temos força, que temos poder, que transparecemos isso, que nós também não temos o nosso lado emocional, o nosso lado pessoal. E a gente precisa tratar e equilibrar isso de todas as formas, né, Renê? Sim. A gente ouve que muita gente todo mundo precisa fazer terapia. E aí eu até concordo, em partes, com isso. Só que cada um vai ter um momento para fazer terapia. E melhor do que isso, e eu acho que isso impede até que muita gente procure, a gente também aprende que as pessoas têm que fazer terapia sempre e que todo mundo deveria fazer. Só que eu posso fazer terapia por um período. Eu não necessariamente preciso ficar para sempre ligado a alguém para falar toda semana sobre alguma coisa que seja na minha cabeça. Às vezes eu tenho uma demanda. Essa demanda vai ser trabalhada, vai ser tratada, vai ser resolvida ali. E tudo bem eu fazer uma pausa. Entende? E pode ser que eu precise voltar em algum outro momento para fazer terapia. Eu posso voltar com o mesmo terapeuta ou com outro, porque a gente fala de abordagens. Depende do que eu estou procurando, depende do que eu estou buscando. Tem pessoas que elas vão buscar por uma terapia que seja constante. Mas talvez você não tenha demanda constante. E aí você acaba, talvez, poluindo, não sei se é a palavra correta, mas de alguma forma causando um estímulo mais aversivo para aquilo que deveria ser mais confortável dentro de um desconforto, né? Porque a terapia, ela promove o desconforto para que a gente consiga se organizar. Mas
era produtivo até certo ponto, e aí de repente eu não vejo mais por que eu tenho que fazer isso, e aí eu acabo achando que terapia já não serve mais, sendo que era só o momento de eu fazer uma pausa. Eu já tinha resolvido minha demanda, sabe? Mas a gente precisa fazer terapia, a gente precisa se organizar. E aí eu posso até achar que, não, minha cabeça está toda no lugar. Vai, vamos ver se ela realmente está toda no lugar. Talvez alguma coisa esteja de fato no lugar e alguma outra coisa pode não estar. Entende? Realmente precisamos lidar com essas questões de razão e emoção e achar o nosso ponto de equilíbrio, né? Renier, muito obrigado. Eu que agradeço. Felipe, gostaria de concluir aqui as nossas... Tudo que falamos foi de grande valia para o meu crescimento emocional, empresarial, do meu crescimento como ser humano, e acredito que com certeza vai ser extremamente útil para que pessoas, né, possam procurar ajuda, pessoas possam organizar a sua vida, pessoas possam evoluir, pessoas possam de fato alcançar o seu próximo nível, que é um dos objetivos daqui da nossa conversa, né? Gerar esse tumulto na cabeça das pessoas para que elas consigam se organizar, Sim. ou se reorganizar da forma correta, né? Quando a gente fala de um processo terapêutico, principalmente para tomada de decisão, que eu acho que é o principal do que a gente estava falando aqui hoje, a gente vai entender que a gente também tá lidando com a figura, com a imagem que eu passo. Então, o investidor, eu tenho que passar uma imagem de confiança. Você vai me contratar como investidor porque eu preciso mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, sabe? E aí, ter isso mais à minha mão também lida com o fato de que tem um monte de coisa que não tá. Eu posso não estar bem com um monte de coisa, mas eu não vou chegar com você e vou falar. Eu não vou chegar com o Felipe e vou falar. Eu tenho que ter um espaço que é um espaço livre de julgamento. Então é um espaço que eu posso estar tranquilo para falar toda e qualquer coisa que esteja me incomodando, ou que às vezes eu nem sei que está me incomodando, mas está aqui, sabe? Está martelando. E aí esse espaço é o espaço terapêutico. É o espaço que eu posso chegar ali, eu posso ser eu posso colocar tudo à mesa, ciente de que eu vou tentar organizar isso, eu não vou ser julgado. Que é diferente daquela roda de amigos. Às vezes aconteceu alguma coisa aqui que, putz, eu não vou falar com os meus amigos sobre isso. E aí eu começo a guardar, que aí eu guardo emoções. Ou então eu tenho alguma consideração sobre alguma coisa, mas eu não posso falar isso nesse espaço aqui, mas aquilo começa a martelar na minha cabeça. E aí as minhas outras decisões vão ficar baseadas nisso. Quando eu procuro por uma terapia, por exemplo, eu vou ter um profissional ali e esse profissional vai tentar me ajudar a organizar esses pensamentos. Ele vai me dar um ponto de vista diferente e as coisas podem fazer sentido. Ou pode ser que alguma coisa ali não faça sentido, porque depende também da identificação. Tanto com a abordagem quanto com o terapeuta. Perfeito. Defendemos a terapia, né, Felipe? É de vital importância para todo líder, para todo gestor e para todas as pessoas hoje. Se organizar. Se organizar a sua vida e estruturar o emocional e a razão e claro, o terapeuta com toda a sua com todo o seu estudo, com todo o seu conhecimento, nos auxiliar a chegar o mais próximo possível desse nosso equilíbrio. Renier, fica meu muito obrigado pela sua participação aqui, fica meu convite para você retornar. Foi um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. E agradeço também a todos os nossos patrocinadores do Homens de Terno, a nossa direção, nossa equipe de marketing. Obrigado mais uma vez, diretor Flávio aí do Estúdio Podcast, foi maravilhoso. E fica meu convite. Voltarei mais vezes. Muito obrigado. Me chamar.